Nós estamos na nossa exposição, a carta de Paulo aos Efésios, não é? Uma exposição que intitulamos A Nova Sociedade de Deus. E eu quero que você abra mais uma vez a sua Bíblia no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Desta feita nós iremos ler a partir do verso 15 até o verso 23, e hoje nós encerraremos o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Se houver alguém do seu lado que não tem o pão da vida, a palavra de Deus, compartilhe com ele. Compartilhe com ele. Efésios capítulo 1, verso 15. Eu quero orar e em seguida ler o texto bíblico, e você, como sempre, vai permanecer com ele aberto, pois nós iremos usar bastante. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por tua graça, por tua misericórdia. Nós te louvamos porque tu és fiel, Senhor, e estás sempre conosco. Nos abençoe nessa noite mais uma vez, que a tua palavra pregada, exposta, ó Deus, possa transformar-nos cada vez mais. Ilumina nossa mente, Senhor. Sabemos que não temos, ó Deus, o direito de entrar em tua presença, mas em Cristo Jesus o Senhor nos recebe. Em Cristo Jesus o Senhor nos dá esse privilégio de desfrutarmos em tua presença. Fala conosco através do texto bíblico, que o teu Espírito Santo possa iluminar nossa mente para compreendermos aquilo que é necessário às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Verso 15, diz assim a palavra de Deus: Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da força do seu poder, ou da sua força poderosa. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amados irmãos, alguns cristãos questionam a necessidade da oração, uma vez que Deus é soberano. De maneira que não é incomum encontrarmos alguém, por exemplo, perguntando: se Deus é soberano e já decretou todas as coisas, para que orar? Se Deus é sabedor de tudo, e não é apenas sabedor de tudo, mas Ele determinou que tudo aquilo que Ele sabe acontecesse previamente, por que eu devo orar? Se Deus conhece as palavras antes que chegue à minha boca, para que orar? Neste primeiro capítulo, irmãos, Paulo deixa claro que não há nenhum conflito entre as duas coisas.
que ao mesmo tempo que Deus é soberano, e sim, de fato, decretou todas as coisas, é uma responsabilidade humana a prática da oração, a prática de se aproximar de Deus, elevando a voz a Ele. Perceba que na primeira sessão, que exaustivamente nós expomos, em 5 domingos, os versos de 3 a 14, Paulo está louvando a Deus por sua soberania, no ato de salvar o pecador. Na compreensão paulina, Deus elege, o Filho redime e o Espírito Santo sela o pecador para a eternidade. Na perspectiva de Paulo, Deus é absolutamente soberano ao salvar o pecador. Na perspectiva de Paulo, é Deus quem elege na eternidade, é Deus quem une o pecador na eternidade com Cristo e executa essa salvação em um determinado momento histórico de sua vida. E tudo isso é aplicado na vida do pecador através da ação do seu Espírito. Portanto, Deus ele é absolutamente soberano. Mas agora, Paulo inicia uma nova sessão com uma nota de oração. Ele vai orar aos irmãos, vai orar a Deus pelos irmãos. É interessante chamar a sua atenção as 3 primeiras palavras do verso 15. Por esta razão, Paulo deixa claro que vai estar orando, tomando como fundamento tudo aquilo que ele disse no parágrafo anterior. Quando ele diz por esta razão, ele está deixando claro o que é que o motivou a orar pelos irmãos. E o que foi que motivou a oração de Paulo? O que motivou a oração de Paulo foi a ação soberana de Deus em salvar o pecador, elegendo na eternidade, adotando filhos e selando com o seu Espírito Santo. Portanto, irmãos, não há nenhuma incompatibilidade entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O que nós temos que entender é que Deus soberanamente estabeleceu que a oração seria o meio de graça de o pecador falar com Ele e receber as bênçãos espirituais que Deus tem para dar. O meio de graça, irmãos, é a oração que Deus revela a sua vontade. Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, mas na sua soberania Ele estabeleceu que a oração seria o canal em que Ele despejaria sobre a minha vida e a sua vida as bênçãos do seu reino. Muito bem. Se a oração não tivesse nenhum proveito espiritual, mas mesmo assim Deus determinasse que deveríamos orar deveria ser o nosso dever. Mas a grande questão é que além de termos o dever de orar, de falar com Deus, a oração ela tem efeitos espirituais na vida do seu servo. Como já disse Charles Hodge, o teólogo de Princeton, ele diz que a oração é a conversa da alma com Deus. Portanto, Paulo ele tinha a capacidade de equilibrar muito bem todo o seu conteúdo teológico, toda a sua capacidade acadêmica, teológica com a oração. Homens piedosos, cristãos piedosos caminham e se movimentam sobre esses 2 trilhos. O conhecimento profundo das Escrituras e da realidade de quem Deus é, e a vida prática de oração. O que é que acontece se apenas nos dedicarmos ao estudo acadêmico das Escrituras? Seremos um academicista, um coração semelhante a uma terra seca e árida, sem devoção, sem piedade e sem fervor. É por isso que é possível que todo conhecimento fique apenas na nossa mente, um conhecimento puramente cognitivo, mas que não desceu ao coração. Seremos apenas um acadêmico.
Mas o que é que acontece se nos dedicarmos à prática da oração e não conhecermos as Escrituras? Muito provavelmente desenvolveremos uma fé mística, sem fundamento bíblico. E quando nós não conhecemos as Escrituras, nós não sabemos como orar corretamente. Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós não sabemos como servir a Deus corretamente. Portanto, não há opção de uma prática ou outra. As Escrituras não nos dão opção. A opção é apenas uma. É uma e outra. É conhecimento profundo das Escrituras e oração. Nós não temos a opção de optar. Não é uma ou outra, é uma e outra. Perceba então que Paulo, ele ora depois de um profundo momento de louvor, aquilo que aprendemos a chamar de doxologia. Ele continua e diz: desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo, irmãos, ele ora pelos irmãos em Éfeso e deixa claro que ora bastante, ele ora constantemente, ele ora sem cessar. Agora entenda que Paulo não está dizendo que passa todos os dias da sua vida de joelhos. Paulo não está dizendo que passa todo dia de 24 horas de joelho orando por aqueles irmãos. Paulo está dizendo que a oração é incessante, no sentido de estar sempre trazendo à lembrança a necessidade daqueles irmãos. E aí eu quero lhe chamar a atenção a um detalhe importante. O quanto você gasta, ou quanto do seu tempo é consumido orando por você, e o quanto do seu tempo é consumido orando por uma outra pessoa. Porque é muito importante e é correto orarmos pelas nossas necessidades. Nós temos pedidos diversos a apresentar a Deus, e se temos. Mas Paulo nos dá um exemplo de que ele se preocupava muito mais em apresentar os outros em oração do que ele mesmo. E eu tenho certeza que, à medida que Paulo isso fazia, Deus ministrava a sua vontade na vida de Paulo. Deus abençoava a vida de Paulo. Um cristão piedoso não se preocupa apenas em falar com Deus para benefício próprio. Um cristão piedoso, ele evidencia a preocupação dele com a igreja, em orar pelos outros irmãos, em apresentar a necessidade dos irmãos diante do Senhor. É interessante aqui, irmãos, porque Paulo toma conhecimento da fé e do amor que aqueles irmãos estavam demonstrando com os santos, uns pelos outros. É interessante observar o fato de que foi Paulo quem fundou esta igreja em Éfeso. Mas quando ele envia a carta, ele já está distante daquela igreja há aproximadamente 4 a 6 anos. Ele está preso na sua casa em Roma, em uma prisão domiciliar. Portanto, é natural que Paulo fale como se não conhecesse a maioria daqueles irmãos. É possível que em um período de 4 a 6 anos aproximadamente, a igreja tenha duplicado, triplicado, quadruplicado, quintuplicado. De maneira que Paulo fala como se não tivesse conhecimento de todos os irmãos da igreja. Mas mesmo assim, ele ora e apresenta a necessidade daqueles irmãos. Observe agora que Paulo inicia o verso 15, justamente tendo como fundamento o que ele acabou de dizer e apresentando uma nota de oração. Em suas orações, irmãos, Paulo pede a Deus que dê a seu povo espírito de sabedoria e de revelação. Está lá no verso 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. É possível que
em sua versão esteja semelhante à minha, a palavra espírito aí em letra minúscula. Eu quero lhe explicar uma coisa. A palavra para espírito aqui é a palavra pneuma. Quando é espírito de Deus, quando é espírito do homem, a palavra é a mesma. E o interessante é que na gramática grega não existe letra maiúscula. São os tradutores, à luz do contexto, que tem que discernir se a palavra Espírito ali é uma referência ao Espírito Santo ou ao Espírito do homem, por exemplo. Quando eles conseguem discernir que a palavra se refere ao Espírito Santo, eles colocam em letra maiúscula. Acredito eu que a melhor tradução aqui do texto seria de fato que o glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e revelação, sendo a palavra Espírito em letra maiúscula, pois é uma referência ao Espírito Santo. Porque o homem não consegue revelar nada para si mesmo. É o Espírito Santo quem revela a vontade de Deus para o coração do homem. Portanto, acredito eu e comungo da opinião de alguns outros, que este espírito de sabedoria e conhecimento é a oração de Paulo para que Deus dê o Espírito Santo, aquele que ele acabou de falar no verso 14, para os irmãos da igreja, a fim de o Espírito revelar aos irmãos a vontade de Deus. Essa sabedoria, irmãos, e revelação deve ser entendido à luz do verso seguinte, que é o verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Sejam iluminados. Espírito de sabedoria e revelação. E ter o coração iluminado, ou os olhos do coração iluminado, são expressões sinônimas que revelam o único desejo pela intervenção do Espírito para que os irmãos compreendam o que Deus fez por eles. Na realidade, Paulo está orando para que os irmãos em Éfeso sejam iluminados pelo Espírito Santo, para entender tudo aquilo que Deus fez na vida deles. A pergunta agora é: o que foi que Deus fez? Está no contexto. Deus os elegeu, Deus os adotou, Deus os redimiu em Cristo, Deus os selou pelo Espírito. Paulo agora está orando: Deus ilumina a mente deles, para que eles tomem conhecimento de tudo aquilo que o Senhor fez. Eu acredito, irmãos, que essa deve ser uma oração que devemos realizar nessa noite logo mais. Orarmos para que Deus abra os olhos do nosso coração, ilumine a nossa mente para compreendermos verdadeiramente tudo aquilo que Deus fez e está fazendo por nós. Porque há pessoas que são salvas, mas não compreendeu ainda os mistérios que envolvem a sua salvação. Há pessoas que foram salvas por Cristo, mas parece-nos que o seu coração está obscuro para compreender a bênção que Deus lhe deu, que é a bênção da salvação. Há pessoas que não acreditam que a sua salvação é a maior de todas as bênçãos. Vivem correndo atrás das bênçãos, batendo na porta de um e de outro, desesperado, querendo sempre realizações para esta vida, e não compreenderam ainda que a salvação para a vida eterna é a maior de todas as bênçãos, e Paulo está aqui pedindo que Deus lhes abra o entendimento. O espírito de sabedoria e revelação aqui não é a capacidade que temos de adivinhar o que vai acontecer na vida do irmão amanhã, não é isso. É a iluminação do Espírito na mente, para compreendermos o que o Pai, através do Filho, operou em nossas vidas. Muito bem. Se há, irmãos, algo em nossas vidas que nós temos que entender, são as implicações que envolvem a nossa salvação em Cristo.
E daí eu entendo que isso é necessário, porque quando entendemos, nós somos levados a uma vida mais consagrada. Quando nós entendemos a nossa salvação, nós temos a capacidade de sermos cristãos mais consagrados a Deus. Entendemos que é necessário que haja uma entrega maior a Deus. E daí surge uma pergunta: como ser um cristão piedoso se os motivos de nossas orações e louvores não estão fundamentados em quem Deus é e no que Ele fez por nós? Perceba que quando Paulo resolve orar, a oração dele está fundamentada em quem Deus é e no que Deus fez na vida dos irmãos e na sua vida. Partindo do raciocínio de Paulo, se você não conhecer a Deus, você não consegue orar corretamente. Se você não consegue compreender as ações de Deus, você também não consegue orar corretamente. Paulo, irmãos, quer que conheçamos mais a Deus. Observe o verso 17 mais uma vez. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria no pleno conhecimento dele. Paulo está pedindo para que aqueles irmãos conheçam mais a Deus. É bem verdade que ninguém, absolutamente ninguém, pode conhecer Deus de maneira plena e exaustiva. Mas é possível, com a ajuda do próprio Deus, conhecermos tudo aquilo que Deus quer nos revelar. É verdade também, irmãos, que ninguém serve corretamente a Deus a não ser que Deus lhe revele como servi-lo corretamente. Não há vida piedosa sem conhecimento de Deus. Muito bem. Afinal de contas, o que é que Paulo quer que conheçamos de Deus? Ele deseja que o Espírito Santo, que é mestre por excelência, nos faça conhecer basicamente 3 coisas. Primeira, no verso 18, Paulo quer que eles conheçam a esperança do chamamento de Deus. Vamos lá no verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Paulo quer, irmãos, que conheçamos a esperança do chamamento de Deus. E o chamamento de Deus nos faz lembrar do início da nossa vida cristã. É como Paulo escreveu aos Romanos lá no capítulo 8, quando ele diz: e aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. A pergunta agora é: para que Deus nos chamou? Primeiro entendamos que Deus não nos chamou sem um propósito definido. Quando Deus chamou você à salvação, quando Deus chamou você para desfrutar da salvação dele em Cristo, ele tinha um propósito definido em mente. Ele tinha um propósito em sua mente, em seu coração, muito bem delineado e definido. Deus tinha um projeto, irmãos, quando nos chamou antes da fundação do mundo. Ele nos chamou a alguma coisa e para alguma coisa. Deus nos chamou, por exemplo, para sermos de Jesus Cristo. Perceba que nos primeiros 14 versos, tudo é em Cristo. Tudo acontece em Cristo porque a esfera em que Deus abençoa os homens é Cristo.
E uma vez que nós fomos chamados para sermos de Cristo. Nós temos um dono, alguém que se responsabiliza por nossas vidas, cuja obediência devemos a Ele, e esse é Cristo. Mas Deus também nos chamou para estarmos em comunhão com Cristo e para desfrutarmos da comunhão de Cristo. Perceba que quando Paulo escreve os primeiros versos, ele está escrevendo lá no verso 1 aos santos e fiéis em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, creram em Cristo, eles são fiéis a Cristo. Eles desfrutam da comunhão com Cristo. Eles sentam à mesa de Cristo. Eles ouvem a voz de Cristo, eles emitem sons de adoração a Cristo. Eles desfrutam da comunhão de Cristo. Perceba que Jesus, quando caminhava entre os homens, ele chamou pecadores para serem os seus discípulos. Alguns se tornaram apóstolos. E todos aqueles desfrutaram de comunhão com ele. E é dessa comunhão, dessa relação, dessa intimidade, que nós também fomos chamados para desfrutar. Nós estamos em Cristo, assim como Cristo está em nós. Contudo, irmãos, eu percebo que nós somos tão ativistas. Às vezes desfrutamos de uma vida tão secularizada, que temos a capacidade de nos relacionarmos, por exemplo, com centenas de pessoas por meio das redes sociais, mas temos dificuldade de nos relacionarmos com uma única pessoa, que é quem de fato interessa, que é Cristo. E como comungar com Cristo? E como ter comunhão com Cristo? Nós podemos ter comunhão com Cristo na leitura da sua palavra, nos momentos de oração, nos cultos promovidos pela igreja, na reunião dos santos, na ministração dos sacramentos. Nós podemos ter comunhão com Cristo. Nós estamos em comunhão com Cristo e devemos estar em comunhão com Cristo constantemente em todas as atividades da nossa vida. É possível estarmos trabalhando em comunhão com Cristo. É possível estarmos estudando em comunhão com Cristo. É possível fazermos qualquer uma outra atividade de trabalho ou doméstica e estarmos em comunhão com Cristo. Desde que a nossa vida seja para a sua glória. Mas Deus também nos chamou para sermos santos, ou nos chamou com uma santa vocação, como Paulo diz um pouco mais à frente aqui aos Efésios. E isso é simples. Ele nos chamou para sermos santos, porque Ele mesmo é santo. Quando Moisés escreve Levíticos, inspirado por Deus, Moisés diz: sede santo porque Ele é santo. Pedro, refletindo as palavras do Pentateuco, ele diz também: sede santo porque Ele é santo. E quando, irmãos, nós somos chamados para sermos santos, nós somos chamados para nos parecermos com Deus. Nós fomos chamados para nos parecermos com Deus, para termos uma só mente com Ele, para colocarmos as nossas mãos onde Deus põe as suas mãos, os seus pés onde Deus põe os seus pés também. Nós fomos chamados para nos parecer com Deus. Com quem que você parece? Quando você resolve imitar alguém, qual o estilo de vida? Nós somos carentes de modelos, de paradigmas. Os modelos que nós temos na mídia, no meio artístico, no meio esportivo, eles não são os melhores modelos. São pessoas que, na realidade, se copiarmos, elas nos distanciarão de Deus e não nos aproximarão de Deus. Mas o plano de Deus, irmãos, é que nos pareçamos com Ele, não no sentido de que seremos um dia divinizados, não. Mas no sentido de que as nossas ações devem refletir a santidade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas você percebe? Santificado seja o teu nome. Mas Deus já é santo. Como é que nós vamos santificar o que já é santo? Impossível. Mas a ideia não é essa. O que Jesus está ensinando é que a santidade de Deus seja revelada nas nossas ações e nas nossas relações interpessoais. Pergunta para você: Deus guarda amargura na alma? Claro que não. Deus está irado contra uma outra pessoa injustamente? Claro que não. Porque o pecado é uma impossibilidade moral em Deus. Deus não peca, nunca pecou, nem vai pecar. Portanto, Ele é o padrão. Ele é o modelo que devemos copiar. Paulo, meus irmãos, quer que conheçamos mais dos privilégios e responsabilidades que temos em Cristo. Afinal de contas, Deus nos chamou através de Cristo para uma vida de arrependimento, para uma vida de santidade, para desfrutarmos da comunhão eterna com Cristo, para que desfrutássemos da esperança eterna em Cristo. A pergunta agora é: nos momentos difíceis de sua vida, onde você tem posto, por exemplo, a sua esperança? A sua esperança não pode estar naquilo que você não tem e deseja ter. Sua esperança deve estar naquilo que você já tem, porque Deus te deu. É por isso que Paulo diz que nós devemos depositar a nossa esperança na esperança da nossa vocação, na esperança da qual Ele nos chamou, ou seja, na nossa salvação. Nós fomos chamados e a minha esperança está naquilo que eu já tenho, não naquilo que eu quero ter ou desejaria ter. A nossa esperança está no nosso chamado e Deus nos chamou para a salvação. Simplificando esta parte, tudo isso trata-se de uma chamada para uma vida totalmente nova que conhecemos, amamos, obedecemos e servimos a Deus. Desfrutamos da comunhão com Ele e com os outros e olhamos além do nosso presente sofrimento para a glória que um dia será revelada. Esta, irmãos, é a esperança do seu chamamento. Paulo, portanto, ora para que os nossos olhos sejam abertos para reconhecê-la. Para reconhecê-la. Paulo quer que tomemos conhecimento da nossa salvação. Mas em segundo lugar, Paulo faz um outro pedido. E está ainda no verso 18, segunda parte. Ele diz: as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Oro também para que os olhos do coração sejam iluminados. Aí a parte B diz, a fim de que vocês conheçam. Aí a parte B diz, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo agora quer que você tome conhecimento da herança. Eu não sei se você já recebeu uma herança. Deve ser muito bom receber uma herança, principalmente se ela for grande. E muitos bens, uma pequena fortuna, uma grande fortuna, receber uma herança é uma bênção. Contudo, não é desta herança terrena que Paulo está se referindo aqui. O segundo pedido de Paulo é para que tomemos conhecimento, ou saibamos qual a riqueza da glória da herança nos santos. E daí, irmãos, a herança de Deus aponta para a frente, para aquela herança final da qual o Espírito Santo é a garantia. Você lembra lá no verso 14,
Quando Paulo diz que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até que a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória, é essa a herança. É a herança, irmãos, cujo Espírito Santo é a garantia. Paulo está falando da eternidade, do futuro, do céu que nós aguardamos. É aquela herança superior à herança do Antigo Testamento. Preste bem atenção. O antigo Israel, eles aguardavam uma herança. Aquela que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e a Jacó. E eles aguardavam que um dia herdariam a terra de Canaã. E de fato Deus cumpriu aquilo que prometeu. Contudo, a herança, irmãos, que nós cristãos aguardamos não é Canaã. Não é uma Canaã terrena. Não é uma terra aqui. Mas é uma herança que está em Cristo nas regiões celestiais. É aquela, irmãos, que Pedro descreve como sendo incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para nós. É uma herança que não há pecado. É uma herança que não se corrompe. É uma herança que não murcha. E Paulo quer que tomemos conhecimento disso. Irmãos, eu tenho a impressão que algumas pessoas se decepcionarão com o céu. E a razão disso é que elas esperam tudo nesta terra. Ela aguarda tudo nessa existência, tudo para ela nesta vida é de valor significativo, é de valor extraordinário. Eu quero que você entenda nessa noite que o maior bem, aquilo que você pode imaginar de maior valor, que possa ser adquirido nessa terra, nessa existência, é ínfimo diante daquilo que iremos herdar na eternidade. Eu tenho a impressão também que o nosso apego às coisas, a angústia porque não adquirimos com facilidade aquilo que queremos, é porque nós não temos desejo, expectativa e esperança de conhecer o que nos aguarda no céu. Deixa eu lhe falar uma outra coisa. É possível que você nunca tenha uma casa própria aqui. Mas você em Cristo já tem moradas eternas. É possível que você nunca alcance o salário que você acha que deve ganhar por conta das qualificações que você tem, pelas expertises que você desenvolve. É possível que você continue sendo mal remunerado até os últimos dias da sua vida. Mas para onde você vai, há riquezas insondáveis à sua espera. É possível, e daí eu não estou dizendo que é necessariamente o seu caso, mas é possível que você não case, não constitua família, ou case e não tenha filhos. Mas para onde você vai? Você vai desfrutar de um pai e milhares e centenas de milhares de irmãos. O que eu estou dizendo, meu irmão, para você, é que Deus tem preparado para nós uma herança que revela uma vida superior a tudo aquilo que nós já desfrutamos agora. E cristão, você tem que estar consciente desta realidade. Você tem que saber disso. É por isso que Paulo disse, a fim de que vocês conheçam. Paulo pede que Deus ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que conheçamos essa verdade. Para que saibamos a realidade da nossa vocação, para que saibamos acerca da herança que nos espera. Irmãos, os filhos de Deus são herdeiros de Deus e de fato co-herdeiros com Cristo.
E um dia, pela sua graça, a herança será nossa. Aquilo que é de Cristo também é nosso. E o que é que nós vamos ganhar no céu? O próprio Deus. Essa é a maior herança. Porque Deus é a maior dádiva de si mesmo. Quando Deus resolveu nos abençoar, Ele não poderia ter nada mais precioso do que Ele mesmo. Então Ele enviou o seu Filho. O que é que nós iremos encontrar no céu? A plenitude da glória de Deus. Eu entendo que esta herança está além da nossa capacidade de imaginar. Mesmo assim, certos aspectos foram revelados no Novo Testamento. E não, irmãos, erramos se nos firmarmos nele. Somos informados que vamos ver Deus e Cristo e o adoraremos eternamente. Essa será a nossa herança. Tem uma passagem no Antigo Testamento que eu acho extraordinária e por demais confrontadora para os crentes modernos. Moisés não lhe é permitido entrar na terra prometida, nós sabemos as razões. E Deus, portanto, levanta Josué para invadir a terra, conquistar a terra e fazer a partilha da terra. E você sabe que cada tribo de Israel recebeu uma porção de terra, concorda? Mas há uma tribo que não recebeu um palmo de chão. Foi a tribo dos levitas. E era a tribo responsável por transportar o tabernáculo, montar e desmontar. Era a tribo responsável por transferir a lei de Deus para toda a comunidade de Israel, milhares de pessoas. Era a tribo responsável por transmitir a lei, era a tribo responsável pelo exercício do culto, a execução dos sacrifícios. Foi a tribo levantada para que dela surgisse o sacerdote e o sumo sacerdote. Uma tribo que trabalhava ativamente, e daí você pode pensar, a tribo de Levi deveria receber a melhor parte, a parte mais fértil da terra de Canaã. Mas o texto não diz isso. O texto diz que eles ficaram sim com a melhor parte, porque a herança deles era o Senhor. Deus não deu terra, Deus não deu prosperidade na terra, Deus não deu casa, Deus não deu finanças, Deus não deu casamento, Deus não deu carro, Deus não deu carruagens. O texto diz que a herança da tribo de Levi era o próprio Senhor. Eles ficaram com a melhor parte. Por que isso é chocante para os nossos dias? Porque nós queremos apenas aquilo que é palpável, visível. Contudo, irmãos, tudo isso é efêmero, passageiro. Meus irmãos, quando chegarmos no céu e nos encontrarmos com Cristo e o adorarmos, inquestionavelmente essa será uma visão transformadora. Pois quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Não somente no corpo, mas também no caráter. Nosso caráter será completamente transformado. Desfrutaremos de perfeita comunhão com Cristo, e porque temos perfeita comunhão com Cristo, desfrutaremos de perfeita comunhão uns com os outros. A herança de Deus, irmãos, não será para uma pequena festa particular. A herança de Deus não será aplicada em grupos ou indivíduos isolados, mas sim em meio a uma multidão de santos que perseveraram e foram levados à eternidade pela ação do Espírito Santo. É isso que Paulo quer que os seus leitores tomem conhecimento. Mas há uma terceira e última coisa. Paulo quer que eles tomem conhecimento, quer que eles saibam acerca da grandeza do poder de Deus. Paulo agora pede para que conheçamos o poder de Deus.
Esse poder, irmãos, não é um poder qualquer. Não sei se você já se confundiu nesse termo também. O que é que revela o poder de Deus? O que significa o poder de Deus? Nós associamos geralmente esse poder de Deus com manifestações e ações miraculosas. Às vezes confundimos o conceito de poder. Associamos com facilidade a manifestações inexplicáveis. E daí, irmãos, entendo eu que é bem verdade que Deus manifesta seu poder também com ações miraculosas. Deus manifesta o seu poder operando milagres. É fato, é verdade. E os evangelhos estão repletos da manifestação do poder de Deus nesse sentido. Jesus curou enfermos, expulsou demônios. Mas não é necessariamente esse poder que Paulo quer que tomemos conhecimento. A pergunta aqui é: como chegaremos a conhecer a suprema grandeza do poder de Deus? Paulo, irmãos, compreende que há 3 eventos sucessivos que revelam o poder de Deus. E se você tem dúvida que o poder de Deus se revela de qualquer outra forma, você não terá dúvida que Deus revelou o seu poder desta forma que Paulo fala aqui no texto. O primeiro evento é a ressurreição de Cristo dentre os mortos, lá no verso 20. Vamos ler o 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Verso 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. O poder de Deus, irmãos, é evidenciado quando Cristo é ressuscitado dos mortos. Ali houve poder. A manifestação, irmãos, do poder que resolve o problema mais insolucionável da raça humana, que vence o inimigo mais temido de todos os seres humanos. Afinal de contas, a morte, ela é violenta, ela é trágica, ela é inconcebível ao mente dos homens, ela é inexplicável. Mas o poder de Deus, irmãos, em Cristo vence a morte. Eu gosto das palavras de John Owen, quando ele diz que na morte de Cristo o que aconteceu foi a morte da morte. Jesus morreu, mas a morte estava morrendo, porque Deus o ressuscitou dos mortos. E às vezes nós queremos que Deus opere do seu poder em questões tão pequenas da vida. E às vezes até Deus faz, e nós glorificamos a Ele por isso, é claro, mas esquecemos de glorificar e de observar o poder de Deus que ressuscita dos mortos. É interessante observar que quando Paulo começa o verso 1 do capítulo 2, será a exposição do próximo domingo, ele diz assim: vocês estavam mortos em ofensas e transgressões, ou em transgressões e pecados. Mas no verso 5 ele diz: deu-nos vida em Cristo. Quando Paulo diz que Deus tem poder para ressuscitar mortos, quando Paulo diz que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, e isso é evidência do seu poder, em seguida ele vai dizer: esse mesmo poder nos ressuscitou, esse mesmo poder nos tirou das trevas, do pecado, da vida dissoluta, da vida de perdição. Nós servíamos a carne, nós servíamos ao mundo, nós servíamos a Satanás, mas o poder de Deus nos salvou, nos dando vida onde havia morte. Paulo quer que você conheça isso, meu irmão. O texto bíblico quer que você conheça a manifestação do poder de Deus, que gerou vida em você, onde havia apenas morte. Mas ainda há um outro detalhe aqui.
há um segundo evento. E é quando Deus faz Jesus assentar à sua direita nos lugares celestiais, pondo todas as coisas debaixo dos seus pés. Verso 20, parte B, 21. E fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo do seu pé. O poder de Deus agora é evidenciado, colocando o Filho agora ressurreto à sua direita e submetendo tudo e todos, tanto aqueles que estão nas regiões celestiais, quanto aqueles que estão na terra, sob o senhorio de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Filho ao lado do Pai é uma evidência de que ele desfruta do mesmo poder e da mesma honra e autoridade. Jesus, ele tem autoridade sobre todos os principados e potestades. É por isso que ele salva o pecador, porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Mas uma terceira coisa aqui. O terceiro evento é que Deus pôs Jesus como cabeça da igreja. Verso 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstância. O verso 22 diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Preste bem atenção. O poder de Deus é evidenciado na ressurreição de Cristo, na posição de Cristo à direita do Pai e agora na liderança de Cristo em relação à igreja. Ele é o cabeça da igreja. E isso engrandece o poder de Deus e evidencia o senhorio de Cristo em relação à vida da igreja. E daí, irmãos, eu acho impressionante como algumas pessoas, fazendo uso do pecado de seu coração, têm a capacidade de voltar-se contra a igreja, sem saber que na realidade elas estão se voltando ao próprio Cristo. É assim que acontece. Eu acho impressionante quando algumas pessoas ela têm a capacidade de desejar estar distante da igreja. Porque estar distante da igreja é estar distante do corpo, e se distanciar do corpo, inevitavelmente você se distancia da cabeça. Distanciar-se do corpo é distanciar da cabeça. Revoltar-se contra o corpo é revoltar-se contra a cabeça. É desejar estar distante do senhorio de Cristo. É desejar estar distante da liderança de Cristo. De maneira, irmãos, que cristãos piedosos devem fazer orações semelhantes à do apóstolo Paulo, que reconhece a esperança do seu chamado, que tem conhecimento da herança que lhe aguarda e reconhece a grandeza do poder de Deus. Imagine que o poder de Deus é grande. Multiplique por 1000. Multiplique por mais 1000 e faça isso sucessivamente. E é possível que não tenhamos a dimensão, mas quando olhamos para o que Ele operou em Cristo, o ressuscitando dos mortos, posicionando à direita e colocando-o como cabeça da igreja, a conclusão é: Deus é poderoso. Eu quero chamar a atenção agora por fim. Por fim.
Perceba que a oração de Paulo revela um grau profundo de conhecimento teológico. E eu quero encerrar perguntando: qual é o conteúdo da sua oração? É bem verdade que eu não estou agora me preocupando com o tempo e a frequência com que você ora. É importante passarmos tempo orando. E é importante orarmos com frequência. A pergunta é: qual é o conteúdo da sua oração? Quando você dobra os seus joelhos, você ora pelo quê? O que é que fundamenta a sua oração? Eu quero lhe dar um conselho que eu tenho tomado para mim. Ore as Escrituras. Leia a Bíblia e faça da linguagem bíblica, faça das palavras da Bíblia a sua oração. Observe o que Jesus falou enquanto orava e siga o exemplo. Observe o que os profetas do Antigo Testamento, o salmista, o que eles oravam e siga o exemplo. Observe o que Paulo colocava como ingrediente das suas orações e siga o exemplo. E daí nós vamos ter uma vida cristã no que diz respeito à oração piedosa. Piedosa. Que Deus, irmãos, nos ajude a viver conforme a sua vontade.